Fala investidor, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. Hoje falaremos um pouquinho da Smart Fit, um overview da Smart Fit, bem simples, bem rápido, bem resolutivo, ao ponto de você entender um pouco da empresa, beleza? Smart Fit vai ser líder de mercado em academias na América Latina e a quarta maior rede de academias do mundo em número de clientes, beleza? Ela tem uma nota bem ruim aqui no Fundamentei, mas a gente não pode se embasar muito nisso porque são só 12 votos nos últimos 12 meses. Está no novo mercado, 100% TI long, um free float até baixo, 9 bi de mercado, quase uma mid cap, listagem há 5 anos? Que isso, só tem histórico, não pode. O IPO dela foi ano passado aqui, ó. O fechamento dela no dia do IPO saiu aí a R$ 29,99 e desde lá a empresa caiu um absurdo. Apesar de que ela subiu 50% do fundo até hoje, mas ela ainda acumula uma queda aí de quase 50%, beleza? Quando você pega os resultados da Smart Fit, você entende um pouco por que isso aconteceu. Até porque durante anos a empresa vem aumentando seus prejuízos. Se você pegar desde 2018, que foi o ano que ela conseguiu fechar com um lucro líquido contábil, de lá para cá ela só piorou em termos de lucro líquido. Quando você pega os balanços trimestrais, você enxerga isso muito claramente. Quando você pega do IPO dela para cá, ela vem com discretas melhoras no prejuízo dela, mas aqui entra o valor do IPO, olha, no caixa dela. E aí ela mantém esse caixa e segue com investimentos para continuar com o crescimento dela. Eu acho que ela, no cenário de hoje, fica um pouco mais claro de entender ela, até porque finalmente a empresa conseguiu reverter o prejuízo em lucro. Se você pegar aqui trimestre atrás de trimestre, ela vem despiorando os seus resultados em termos de lucro líquido, mas quando você pega a receita e EBITDA, você pega um grande crescimento. Olha o crescimento da receita dela. E pela primeira vez, após esse último TRI, ela consegue superar a receita que ela tinha em 2019, que foi de 1,9 bi. E se você pegar os últimos 3 trimestres desse ano, você tem aí já quase 2 bi, mais de 2 bi na verdade, 2 bi e 60 milhões de receita. Então ela conseguiu finalmente ultrapassar o estágio dela antes da pandemia. Eu acho que a pandemia acabou prejudicando bastante a empresa aí no seu andar, mas a empresa foi bem resiliente nesse cenário. Não sei se foi esse o motivo dela vir para a bolsa, mas talvez tenha ajudado bastante ela dando um caixa e um fôlego para a empresa continuar seguindo com o seu planejamento. Quando você pega o release dela, você pega que o crescimento dela é bem abissal, eles focam 100% em crescimento, então dificilmente você vai ver aqui pagamentos de dividendos, você dificilmente vai ver um grande lucro aqui. Eu acho que a tese aqui da Smart Fit é mais pensada como da Amazon, que a Amazon passou anos e anos operando aí sem dar muito lucro, ou lucros discretos, ou pequenos prejuízos, porque todo o dinheiro que entrava, eles já reutilizavam para crescer mais e mais e mais e mais. Porque daí a empresa ela conseguia, de fato, utilizar os juros compostos dentro da sua própria operação e fazer um crescimento absurdo. O problema disso qual é? O problema disso é que se a empresa falhar um pouquinho nesse crescimento, ela não tem a quem recorrer. Então ela teria que recorrer a dívidas, e a gente vê que a Smart Fit ela já é bem endividada. Quando quem acompanhou aí a Amazon, o case da Amazon, via que o crescimento da Amazon tinha que ser analisado pelo fluxo de caixa operacional. E quando você pega o da Smart Fit, ela de fato ela conseguiu dar uma guinada muito grande. Até o final de 2021 ela estava meio que estagnada. Então acho que a confiabilidade nela estava fraquíssima. E então no primeiro tri de 2022 que veio um resultado até interessante. Até interessante mesmo dando prejuízo. Até porque se você pegar o EBITDA crescendo, receita crescendo, fluxo de caixa operacional deu um crescimento interessante. E a empresa ela conseguiu até dar uma bela positivada após isso. Eu acho que foi um demonstrativo de que, olha, a gente consegue gerar um pouco de valor. Claro que gerar valor de fato seria dar lucro líquido e já está distribuindo dividendos, mas não é o foco da empresa como dito. E a partir disso, ela não decepcionou mais. Caiu um pouco o fluxo de caixa operacional, mas nesse último ela já deu uma porrada de novo, olha isso. 184 milhões. E eu acho que é o máximo já visto na história da companhia, olha isso.
Não representa muito para a empresa, até porque ela vale 9 bi e tem mais 3 bi de dívida, mas isso demonstra que a empresa de fato ela tá positiva, que ela tem tudo para continuar crescendo. E eu acho que a partir daqui, talvez eles prezem por um crescimento um pouco menos enfático e gerando um pouco de lucro líquido para poder demonstrar para o mercado que sim, eles conseguem gerar caixa, sim, eles conseguem dar lucro. Talvez, né? Talvez. Esse é um pensamento que eu tenho sobre a Smart Fit para talvez se tornar investidor nela. Eu tenho gostado muito do crescimento dela, tenho gostado muito, principalmente desse último resultado, que eles conseguiram trazer lucro pela primeira vez nos últimos 3 anos, que eles conseguiram bater o recorde da receita anual aí, com só 3 trimestres, que evidenciou um crescimento de EBITDA muito interessante. Então a empresa, assim, ela não é excelente, até porque ela tem alguns problemas dentro dela, que eu vou falar aqui quando eu abrir o release, mas eu gosto do case e infelizmente a gente não tem outra aqui dentro para a gente estar comparando com a Smart Fit, mas como só tem ela e é um ramo muito interessante na minha visão, é um setor muito interessante você estar investindo, então é ela que tem. Se um dia entre algum concorrente, a gente compara as duas. Então vamos abrir aqui o release do terceiro trimestre. Vamos lá, divulgação do resultado do terceiro trimestre de 2022. Vamos abrir aqui, papai, Smart Fit, líder do setor. Olha isso, base de clientes atingiu 90% do patamar de março de 2020. Receita líquida de 766 milhões, 11% em relação ao segundo tri de 2022. Custo de caixa das academias abertas até 2019 significativo baixo. Margem bruta de caixa 42%. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Cadê? Olha o crescimento pujante que eu falo. Quando você pega terceiro tri desse ano com o do ano passado, crescimento de 15%. Isso é muito. Quando você pega com o do trimestre passado, crescimento de 3%. 3% de academias em 3 meses de crescimento. E não é 3% de poucas academias, são muitas academias. Crescimento de clientes, 8%. 8% em 3 meses. 35% de clientes crescidos em um ano. Olha, interessante, interessante. Receita, 72%. Para ser sincero, bem animador, bem animador. Geração de caixa operacional. Isso aqui é lindo, olha. Olha o que eu falei para vocês. Bem gostoso. O terceiro tri de 2021 com de 2022 é uma surra. Com o trimestre passado nem tanto, mas já bem interessante. Vamos lá. Rede de academias, foram adicionadas 36 academias à rede. Cara, e cada academia da Smart Fit é muito caro. Eu acho que é coisa de 5 milhões, mais ou menos. O que eu não acho muito interessante. Assim, claro que eu não sou do setor, claro que eu não entendo exatamente qual é a tese deles, mas eu acho que o break-even deles, por academia, é de 2.500 alunos. Se eles focassem em aumentar a quantidade com um break-even menor e com academias para atingir 1.500, 2.000 alunos, talvez fosse mais interessante porque eles conseguiriam pegar mais pontos da cidade com a densidade de pessoas maiores, densidade populacional maior, e assim eles não precisariam pegar uma grande concentração de alunos e eles ainda fortaleceriam o valor da marca, porque assim, quando você vai em todos os cantos e todos os cantos tem Smart Fit, você fica com isso na cabeça. É igual a Drogazil, é igual a Pague Menos. Então, é basicamente isso. Então, acho que talvez no futuro eles foquem em reduzir as academias de tamanho para pegar um outro público. Mas hoje o público deles é público de uma grande quantidade de clientes, né? Bom, vamos lá. 3% se comparado ao segundo tri. Foram adicionadas 29 academias próprias, equivalente a 80% das adições. Beleza. Isso mostra que eles estão focados, né? Não são só outras pessoas querendo andar junto com eles. São principalmente eles. Eles veem valor e eles querem crescer. Olha, das 36 edições das marcas Smart Fit, 15 no México, 15 em outros da América Latina e 6 no Brasil. Isso é interessante, né? Diversificação nacional. Então, assim,
Você que se preocupa com o cenário do Brasil, Smart Fit está dominando outros países. E Smart Fit também poderia ir para a Europa e para a América do Norte, talvez no futuro. Eu acho que eles vão esperar se consolidar nesses países da América Latina. Já é uma empresa, já é a maior rede da América Latina, mas eu acho que eles vão esperar se consolidar aqui. Depois que consolidação aqui acontecer, eles podem ir para outros países aí, outros continentes. Talvez seja esse o foco. Próprias, papapá. Crescimento no Brasil muito singelo, no México que foi mais interessante, eles não falam quais são os outros países da América Latina. Bom, vamos lá. Impacto do Covid, isso aqui a gente não precisa estar vendo muito, até porque Covid eu acho que já não é mais realidade a ser mencionado. Base de clientes, terceiro tri, base de clientes continuou trajetória de expansão, atingindo 3,7 milhões, 8% acima do segundo tri de 2022, crescimento de 35% versus o período do ano anterior. Isso é muito interessante. Agora, academias por tipo próprias, crescimento de 48%, de franquias 34%. Olha, do México. O México tem. Talvez eles estejam. Eu não vi nenhum relatório, nenhum investor day deles, mas pelo que eu vejo aqui, talvez o foco deles seja o México no momento, né? Não sei. Vamos lá. Clientes de academia ao final do período. Eles não param de crescer. Não param. Clientela crescendo de uma forma ininterrupta. Entendeu? Trimestre após trimestre. Então, eu acho que isso é inegável. A gente tem que ver se eles conseguem controlar os custos. Vamos lá. Receita bruta, um absurdo de crescimento, 72%. Líquido é 72% também. Quando você pega os custos dos serviços, foi de 437, também aumentou o custo. Foi interessante até. Por mais que o custo tenha aumentado, ele não aumentou na mesma toada que a receita. Beleza? Se continuar assim, é sonho. Margem bruta, custos operacionais, custos pré-operacionais de 7,2 milhões, um crescimento de 84%. Quando você pega o SGA, e você vê que despesas com vendas, apesar dele ter aumentado, ele caiu em relação à receita. Quando você pega despesas gerais e administrativas, apesar de ter aumentado, caiu contra a receita. Então, o interessante é isso. Por mais que os custos aumentem, até porque é uma empresa escalonável. Quanto mais ela aumenta a operação, mais o custo aumenta. Mas o interessante é aumentar muito mais a operação, o que faça a receita aumentar muito mais, mas com que o custo não aumente tanto quanto a receita. Assim, a margem vai aumentando. E é isso que a gente quer no final. E com isso, o EBITDA dela explodiu. Um crescimento bem interessante de EBITDA. Isso aqui é irreal, tá? Não se foca nessas porcentagens, não. Até porque se ela manter a mesma atuada, provavelmente não vai vir essa mesma porcentagem. Vai vir talvez uns 10, 20, 30% de crescimento de EBITDA no próximo trimestre. Beleza? E depois de 3 anos, essa bonitinha vem e traz para nós um lucro líquido de 29,9 milhões. 29 milhões de lucro. Tudo bem. Não tem nada alarmante aqui, a gente vê que é um crescimento interessante na empresa, aumento das despesas, mas eles conseguem reduzir em relação à receita. O que seria interessante para a Smart Fit seria eles reduzirem o CAPEX. Não por reduzir investimento, mas por alterar o maquinário da empresa. Por exemplo, se você analisa o setor em si, você verá que a Smart Fit é a empresa que mais gasta com equipamentos de qualidade. Então, enquanto você pega aqui uma escada de uma academia de 20, 30 mil reais, o da Smart Fit é de 70, 80 mil reais. Então, o CAPEX dela costuma ser sempre muito maior do que a das outras empresas por escolher um maquinário de ponta, entendeu? Um maquinário mais de qualidade possível do mercado. Eu não sei exatamente se a Smart Fit tem algum benefício em questão de precificação em relação aos outros players por comprar essa marca. Até porque ela não divulga isso. Mas seria interessante eles pensarem em reduzir esse CAPEX ou abrir uma academia que seja com ticket menor, mas que eles investissem também bem menos. Até porque eles reduziriam o payback. Por mais que eles pegassem
equipamentos talvez um pouco de menor qualidade, eles conseguiriam reduzir o payback, porque eles reduziriam um pouco o ticket, mas o custo seria muito menor. Então, por exemplo, se você abrir uma academia, um Smart Fit por 5 milhões, eles poderiam abrir uma academia por 1,5 milhão, 2 milhões, e isso eles abririam mais academias, e o payback seria menor, talvez de 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que o payback hoje da Smart Fit de cada academia gira em torno de 3 anos e meio. Talvez um pouco mais, tem que ver aí quanto é que está o custo da dívida nisso. Mas é isso, vamos ver se eles vão, com o tempo, modificar a estratégia deles ou não. Quando você pega aqui receita líquida por marca, a gente vê que o Brasil é o grande mandante, né? Mas os outros países são bem significativos também. O México representa aí 50% em relação ao Brasil e os outros países também representam mais do que o México. Então a gente tem que a Smart Fit é até bem diversificada aqui na América Latina, beleza? Até bem diversificada. E quando você pega o crescimento, todas elas estão crescendo muito. A que mais cresceu foram outros países, né? Colômbia, Chile, Peru, Argentina e Paraguai. Então o país que de fato mais cresceu foi o México, 79%. 79% no México. Bom, vamos lá. Evolução da receita líquida, de boa, crescimento como já informado. Vamos ver se eles vão continuar dando lucro líquido aí nos próximos trimestres. Custo do caixa de serviços prestados, papapá, um crescimento de 36%, frente ao trimestre do ano passado, frente ao trimestre anterior, um crescimento de 5%. Mas isso aqui você tem que levar em consideração que eles estão abrindo lojas, né? Então, se o custo cresce 5%, você tem que ver quanto que cresceu a receita no mesmo período. Vamos dar uma olhada. O custo do caixa cresceu de 5%, mas a receita cresceu de 11%. Então, não faz mal. Vamos lá. Composição do EBITDA. Não é isso que eu quero criar. Evolução do EBITDA. A margem deles crescendo. Isso aqui é interessante. EBITDA crescendo, margem crescendo. Cara, acho que tudo para dar certo com a Smart. Acho que a única questão é que é uma empresa que está um pouco alavancada e que pode ser que esteja cara, mas é um negócio muito interessante. Então, talvez seja interessante você ter em carteira, mas ponderar aí a posição, uma posição pequena e você ir acompanhando a empresa. Conforme ela começar a dar lucro, aí você aumenta a exposição. Geração de caixa operacional. CAPEX, olha isso. Todo CAPEX cresceu. Investimento deles de expansão e manutenção. Isso que é foda aqui, ó. Manutenção não era para crescer tanto. Por que cresceu? Acho que porque os alunos voltaram, né? As máquinas vieram a dar mais prejuízo aí. Até porque quanto mais uso, mais a máquina perde qualidade, mais ela tem que ser feita uma manutenção, tem que ser feita uma troca. Mas quando você pega expansão, nossa, acho até pouco, né? Porque assim, eles mantêm o investimento meio que padronizado, mas e não cresce, né? Aqui, ó, 9 meses. Esse comparativo aqui talvez seja mais interessante. Olha, isso aqui que eu falo, isso que eu tava procurando, cara. Isso que eu tava procurando. Esse crescimento aqui, olha. Isso que eu tava procurando. Por quê? Porque você percebe que de fato ela não está crescendo de uma forma linear. Olha isso. O investimento em expansão nela foi quase 3 vezes. Quase não, né? Mas foi aí 2 vezes e meio o investimento feito no ano de 2021. Mostra que a empresa ela não para. Se ela tivesse fraca, se ela tivesse com dificuldade de crescimento, com aumento de dívida, consumo de caixa, isso aqui não aconteceria. Eles estariam sendo muito irresponsáveis em aumentar o investimento um ano depois, ao longo de 9 meses, se eles estivessem gastando dinheiro e torrando dinheiro. Quando você olha aqui no Fundamentei, cadê? Vamos olhar aqui do básicozinho aqui, mais fácil. A dívida deles basicamente estagnada aqui, reduziu 500 milhões e manteve. E o caixa também manteve. Então, assim, eles estão, assim, acho que até pé no chão. Pé no chão e continuam expandindo. Acho que interessantíssimo. Cara,
Caixa e endividamento, aqui, ó. Caixa e garantias, 2,7 bi em caixa, dívida bruta de 3,2 bi, por natureza empréstimo de debêntures é 3 bi, passivos de arrendamento é de 131 milhões e muita coisa por longo prazo, cara. E o grande problema da Smart Fit talvez seja esse, o medo da dívida com aumento de taxa de juros e tudo mais. Mas a gente vê que o trimestre passa e a dívida não aumenta, o caixa não consome, o fluxo de caixa operacional aumenta, então, e a empresa continua expandindo, continua abrindo loja, e o gasto com expansão aumentou no período dos 9 meses desse ano em relação aos 9 meses do ano passado. Então a empresa, sim, continua crescendo, tem bons números, não gera valor como a gente esperaria, que no caso seria um crescimento tipo o da Vamos, que cresce receita, cresce EBITDA, cresce lucro líquido, todo trimestre igual. Receita, EBITDA, lucro líquido, cresce todo trimestre igual. Só que talvez isso, apesar de dar mais segurança para o investidor, te permita crescer menos. Talvez seja esse o pensamento da Smart Fit. Então, assim, apesar de ser uma conjectura, é uma análise a ser feita. Eu, particularmente, prefiro um case tipo a Vamos, porque gera um case de crescimento, mesmo assim, e dá mais segurança para o investidor, mas é algo a se pensar, um comparativo a se fazer. Para ser sincero com você, investidor, Smart Fit muito tranquila, muito bem, melhorou muito com esse resultado do terceiro tri, já vinha mostrando melhoras aqui, ó, com redução desse prejuízo, com melhora do EBITDA, manutenção, redução um pouco do caixa, mas manutenção e redução da dívida também, aumento do fluxo de caixa operacional. Acho que é um case que dá para você botar no bolso e estudar, se você tiver um pouco menos coragem de adicionar ativos mais complicados na sua carteira, mas se você já está acostumado a ter ativos assim, que não geram lucro líquido, mas que crescem independente disso, e que você já estudou cases como a Amazon, como Tesla, e que faça sentido para você, talvez seja interessante. É um ramo muito interessante, até porque quando você pega o payback de uma academia, é relativamente curto quando comparado com investimentos de outros setores. Então, acho extremamente interessante Smart Fit nesses cenários atuais, beleza? E aí a gente segue acompanhando para ver como que vai ser o quarto TRI de 2022, se ela vai manter essa melhora aqui que ela evidenciou aqui, beleza? Eu, particularmente, talvez adicione Smart Fit na carteira Temberger, mas para ser uma pequena porcentagem, até porque, como eu já falei com você, estamos 100% focados em ver o desenrolar da fertilizante Heringer, beleza? Investidor, é isso. Foi o overview da Smart Fit. Claro que se você pensa em estudar Smart Fit, pensa em ser investidor da Smart Fit, eu sugiro que você leia a DRE, eu sugiro que você veja outros calls da empresa, veja algum possível Investor Day, analise e compare com outras empresas de academias em outros países, compare múltiplos e faça um estudo mais aprofundado sobre o setor, beleza? Sobre o setor, sobre a empresa e sobre também a sua gestão de patrimônio. Será que faz sentido ter a Smart Fit dentro da sua carteira? Será que ela é do perfil que se encaixa no seu portfólio? Tudo isso tem que ser analisado, beleza, investidor? No mais, foi isso, overview básico. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Peço que você curta, que se inscreva no canal, beleza? Tchau, tchau.